Então vamos dar início aqui ao nosso módulo, né, de crase, que faz parte do nosso curso completo de gramática. Nós vamos iniciar o nosso curso falando de uma introdução e tentando conceituar aí o termo crase. Então, para você entender, né, o que vem a ser crase, crase é uma palavra grega que significa fusão. Então, quando a gente ouve a palavra crase, a gente geralmente associa crase, né, a um acento contrário, né, ao acento agudo, aquele tracinho em cima, geralmente, né, do A. Então a gente associa crase àquilo, né? Na verdade, crase significa fusão. Se você disser que houve uma crase do leite com o café, né, que há uma mistura, você pode dizer que aquilo ali também é uma crase, porque crase é fusão, e essa fusão ela pode ser fusão de qualquer coisa. Pode ser fusão, como eu falei, da água com o suco, por exemplo, é uma fusão, certo? Porém, na língua portuguesa, a crase é a fusão de duas vogais iguais numa só. Então você vai ter uma vogal, duas letras, por exemplo, um A e um A. Você vai fundir essas duas letras em uma só, aliás, essas duas vogais em uma só. Aí, nesse caso, você está misturando, você está juntando, você está fundindo duas letras numa só. Ocorre também o fenômeno crase. E você observa, né, que eu estou falando que ocorre o fenômeno crase. Eu não estou dizendo que tem o acento crase. Até porque crase não é acento. Crase, ele é um fenômeno. Quando você tem o fenômeno crase e você quer representar aquele fenômeno, você usa o acento grave, tá? Então, o acento grave, aquele acento que é contrário ao acento agudo, aquilo ali significa que naquele local ocorreu o fenômeno da crase, ocorreu a fusão. É isso que significa, ok? Então, para você entender, né, o que vem a ser crase. Tá? Então, vamos ler aqui o nosso conceito. Crase é uma palavra grega que significa fusão. Então, na língua portuguesa, crase é a fusão de duas vogais iguais numa só. Aqui, geralmente, a letra A, né, que a gente trabalha. Então, generalizando, nós podemos dizer que atualmente crase é a fusão da preposição a com o outro a. Olha aí, ó. Então, a gente já está generalizando aqui esse conceito de crase, trazendo para os nossos tempos atuais, contemporaneizando, e a gente acaba vendo que a gente vai dizer que crase é a fusão da preposição a com o outro a. Por que a gente não diz que é a fusão da preposição a com o artigo a? É só porque existe também um caso em que não é o artigo, e sim o a do pronome demonstrativo. Então, por isso que a gente acabou colocando aqui como sendo a fusão, né, da preposição a com o outro a. Beleza? Então, crase não é um acento, e sim um fenômeno. O nome do acento é acento grave. Ok? O nome do acento ele é grave, acento grave. Ok, pessoal? Então é isso. Mas, geralmente, pessoal, 99% das vezes, você vai ter a preposição se fundindo com o artigo. Tá? Então, vamos começar aqui para a gente poder entender melhor. Nós vamos observar, né, alguns conceitos. Então, para utilização do acento grave, é necessário considerar as noções de termo regente. Pessoal, estudar regência, né, eu poderia até dizer que é um fator pré-requisito. É um pré-requisito para você entender a crase. Até porque, como é que você vai saber, né, a regência do verbo? Como é que você vai saber se aquele verbo exige ou não preposição? Para você entender isso, né, você pode voltar ao nosso curso de regência, onde a gente explica as regências de vários verbos. Você tem que ter um pouquinho de noção de regência para entender também a crase. Então vamos entender o que é um termo regente. Um termo regente é o verbo ou nome que exige um complemento. Então, se você tem um verbo ou você tem um nome, e esse nome geralmente é um quê? É um substantivo. Então, no português, quando a gente fala, língua portuguesa, geralmente quando a gente fala de nome, né, a gente fala de substantivo. Tanto que nós temos a regência verbal, quando o núcleo é o verbo, e temos a regência nominal, quando o núcleo é quem? É o substantivo, é o nome. Tá? Então, o termo regente
que é aquele que exige o complemento. E nós temos o termo regido. Já o termo regido é o termo que completa o sentido do termo regente. Se eu tenho um termo regente, eu necessito de um termo regido. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Quando eu tenho aqui, por exemplo, o verbo precisar no presente do indicativo, e eu digo assim, ó, eu preciso. Se você disser somente a palavra eu preciso, né, ou preciso, você vai me fazer uma pergunta. Mas você precisa mesmo do quê? Então, veja que automaticamente surge a necessidade de um complemento. É necessário que alguém complete aquele sentido. Porque se eu chegar para você e disser apenas eu preciso, né, você pode precisar de tantas coisas, né? Aí, veja só, esse termo que necessita de um complemento, nós chamamos de termo regente. E aí nós vamos então completar o sentido. Ó, eu preciso, de que você precisa? Eu preciso de ajuda, certo? Então, observa, preciso é o meu termo regente, é porque eu necessito de um complemento. De é uma preposição e ajuda é o termo regido. Então, você pode observar aqui, ó, que eu tenho um termo regente, eu tenho um termo regido. Só que o termo regido, para completar o sentido do termo regente, ele precisou de uma preposição. Houve aqui uma ponte de ligação entre duas palavras. Guarde isso, porque vai ser importante para a gente entender lá na frente, ok? Então, veja só. Eu tenho aqui uma outra coisa, ó, eu comprei. Se você chega para alguém e diz assim, olha, eu comprei. Essa pessoa vai dizer, comprei o quê? Né? O que eu comprei? Observa que há necessidade de um complemento. Quando você diz eu comprei, não tem sentido completo. Se não tem sentido completo, então necessita de um complemento. Logo, eu tenho um termo regente. Então, vamos completar esse sentido? Preciso, aliás, comprei uma casa. Comprei o quê? Uma casa. Comprei é o meu termo regente, necessita de um complemento. Uma é um artigo e casa aqui, né, ele é o termo regido, é o nome principal que dá sentido. Ok? Então, você observa aqui dois exemplos, né, de termo regente. E agora eu quero que você entenda uma coisa aqui. Ó. No primeiro caso, você observou que o termo regido, né, foi ligado com o termo regente com uma preposição. E no segundo, não houve a necessidade da preposição, mas ele precisou de um artigo. Né? Comprei casa. Podia ficar casa, mas aí ele quis determinar aquela casa. Ele disse, eu comprei uma casa. Observa que eu, no caso, eu estou usando. Então, observa que casa qualificou, o artigo uma qualificou aqui a casa. Muito bem, agora vamos a mais um verbo, irei. Então, observa que o verbo ir, né, ele é um verbo que exige o complemento utilizando a preposição a. Então, eu irei a. Quem vai a algum lugar. Então, irei a. Certo? E aí, eu tenho a palavra praia. A praia. Então, vamos lá. Vamos tentar entender aqui. Ó. Se eu disser apenas irei, você não vai entender o sentido, porque não tem sentido completo. Logo, exige um complemento. Se exige um complemento, então nós temos o quê? O termo regente. Qual é a regência do verbo ir? O verbo ir, ele é verbo transitivo direto e exige a preposição a. Então, a é uma preposição. Então, irei a. E eu tenho a palavra praia. A palavra praia é uma palavra feminina. E nesse caso aqui, ele precisou, né, de uma qualificação, de uma determinação. De uma determinação que foi o artigo definido feminino. A praia. E praia é o termo regido. Muito bem. Agora, você vai ver que eu não posso falar assim, ó. Irei à praia. Irei à praia. Não existe isso. Você não pode falar assim. E aí que entra agora a fusão. Ou seja, o fenômeno crase. O fenômeno crase é a fusão da preposição a com o artigo a. E esses dois vão se fundir apenas em um a. E eu vou dizer, então, irei à praia. E para que eu possa representar
esse A com este A, eu uso aqui o acento grave. Portanto, aqui existe o fenômeno crase. Este acento grave é tão somente para dizer que houve aí a fusão da preposição a com o artigo a, ok? Então, assim, nós mostramos para você aqui apenas uma introdução, um conceito do que vem a ser a crase. É, portanto, a fusão da preposição a com o artigo a, neste caso aqui. E aí nós generalizamos isso, concluindo dizendo o seguinte, que só haverá crase se o termo regente exigir a preposição a e o termo regido admitir o artigo a. Ok? A exceção a esse fato, é lógico, quando se refere ao pronome demonstrativo que nós vamos ver mais à frente. Então, nessa aula, nós apenas vimos uma pequena introdução para entendermos o conceito e a necessidade da utilização da crase, né? Você vê o que é o termo regente, você entender o que é o termo regido. Na próxima aula, nós já vamos começar a utilizar, a fazer uso mais desses conceitos, ok? Então, aguardo você na próxima aula.